Olá, boa tarde, amados irmãos ouvintes, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem e fico feliz em estar com você em mais uma tarde belíssima de sábado. E desde já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão em sintonia na Rádio JC Guaçuci. Você que nos escuta de sua casa, do seu trabalho e até mesmo do seu carro, né, meus irmãos? Receba o nosso carinho e que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, meus irmãos, é 25 de setembro de 2021. Fique conosco porque já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Hoje com o tema, meus irmãos, as grandes obras de caridade da Igreja. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fique agora com o José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, amigo José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçuci. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje as grandes obras de caridade da Igreja. Como base para o programa de hoje, temos o texto retirado do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então vamos hoje conhecer um pouco mais sobre as obras de caridade da Igreja, né? Essa Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como norte a caridade, uma das verdades teologais, né? A fé, a caridade e a esperança. A maior delas é a caridade, como diz São Paulo. Então vamos ao texto. Os santos São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, São João Bosco, São Camilo de Leles, Madre Teresa e muitos outros viveram para fazer caridade. Entre eles, aqui no Brasil, temos a Santa Dulce dos Pobres, né? Na verdade, não há um santo sequer que não tenha se esmerado na caridade. Quando Roma desabou no ano de 476, a misericórdia da Igreja mudou o mundo a amar o próximo como a si mesmo. Voltaire, que era inimigo da Igreja, disse: talvez não haja nada maior na terra do que o sacrifício da juventude e da beleza, realizado pelo sexo feminino para trabalhar nos hospitais, para aliviar a miséria humana. Se referia às irmãs católicas da França, as Santas Casas de Misericórdia. Foram fundadas pela Igreja em todo o mundo. A caridade ensinada por Cristo foi algo novo no mundo antigo. Santo Agostinho fundou um hospital para peregrinos, resgatou escravos e socorreu os pobres. Ele pedia ao povo não lhe dar roupas, mas vendê-las e dar o dinheiro aos pobres. São João Crisóstomo, o grande patriarca de Constantinopla no século IV, fundou ali uma série de hospitais. São Cipriano de Cartago e Santo Efrem organizaram grandes trabalhos nos tempos de pragas e fome. Não há um santo sequer da Igreja
que não tenha vivido exemplarmente a caridade. Muitos e muitos santos e católicos perderam as suas vidas socorrendo os doentes durante a peste que atingiu Cartago e Alexandria no século III. Os cristãos ganharam respeito e admiração pela coragem e bravura com que consolavam os moribundos e enterravam os mortos, enquanto os pagãos abandonavam até mesmo os amigos à sua terrível sorte. E aqui me lembro agora de um grande santo, São Luís de Gonzaga, que morreu muito jovem, né, socorrendo os infectados pela peste. E hoje, não há como não fazer essa comparação, hoje se fecha a igreja por causa de um vírus, de uma peste, como a que nós vivemos nos tempos de hoje. Acho que nos falta mais nos espelhar, nos buscar essa inspiração na vida dos santos, que é tão rica na nossa igreja. São Cipriano, bispo de Cartago, norte da África, repreendeu a população pagã por não socorrer as vítimas da praga, preferindo saqueá-las, e convocou os cristãos para a ação, chamando-os a socorrer os doentes e enterrar os mortos. O grande bispo convocava seus seguidores a socorrer até mesmo os que os perseguiam por serem cristãos. E lhes lembrava as palavras de Cristo: se nós fazemos o bem somente aos que nos fazem o bem, por que nós fazemos mais do que os publicanos e pecadores? Se nós somos filhos de Deus, que faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e manda a chuva sobre os justos e os injustos, vamos provar isto pelos nossos atos, abençoando os que nos amaldiçoam e fazendo o bem aos que nos perseguem. Sabemos que hospitais como temos hoje não havia na civilização grega e romana. A Igreja Católica foi pioneira em criá-los com médicos, enfermeiros, remédios e demais procedimentos. No século IV, a Igreja começou a mantê-los nas cidades menores, atendendo viajantes e doentes, viúvos, órfãos e pobres. Livro retirado do livro Schmidt, 2001. Uma mulher chamada Fabiola, por caridade cristã, criou o primeiro hospital público em Roma, São Basílio Magno. No ano 330 a 369, fundou um hospital em Cesareia, na Terra Santa, no século IV, especialmente para os leprosos. Os mosteiros também prestaram muitos atendimentos aos doentes. Günther Ruisi, em A History of Hospitals, citado por Thomas Woods, mostra que quando caiu o Império Romano do Ocidente, os mosteiros assumiram cada vez mais os cuidados dos doentes, como nunca foi feito na Europa por vários séculos. Estes mosteiros se tornaram verdadeiras escolas de medicina entre os séculos V e X. Falava-se do período da medicina monástica. Durante o reavivamento dos anos 800 com Carlos Magno, os mosteiros se destacaram como os principais centros de estudo e transmissão dos textos antigos de medicina. Os mosteiros eram o patrimônio dos pobres, o que sempre foi desde o século IV.
Em cada lugar onde surgia um mosteiro, nos vales e montanhas, formavam-se centros de vida religiosa organizada com escolas, modelos para a agricultura, indústria, piscicultura, reflorestamento, proteção aos viajantes, alívio para os pobres, órfãos, cuidado dos doentes e atividade cultural, como já vimos. Então, meus amados irmãos, esta é a grande riqueza da Igreja Católica. Os pobres, como já dizia um grande santo da nossa igreja, que me falha a memória agora do seu nome. Mas a grande riqueza da nossa igreja são os pobres. Durante os períodos mais escuros da Idade Média, os monges deram refúgio aos peregrinos, aliviando os horrores da neve nos Alpes. Os beneditinos pré-monstratenses, bem como as ordens mendicantes de São Domingos de Gusmão e de São Francisco de Assis, se destacaram na caridade. São Bento pregava que cada visitante devia ser recebido no mosteiro como se fosse o próprio Cristo. Mas os monges não apenas esperavam os pobres virem a eles, iam atrás dos pobres e doentes para socorrê-los. Os cavaleiros de São João, hospitaleiros, que deixaram na Europa a sua marca na história dos hospitais desde 1080, ajudaram os pobres e os peregrinos que iam à Terra Santa. Os hospitais de São João impressionavam pelo profissionalismo, onde se realizavam até pequenas cirurgias e os doentes recebiam visitas 2 vezes ao dia dos médicos, banhos e 2 refeições principais, além de roupas limpas e brancas. Esses hospitais foram modelos para a Europa. Juliano o Apóstata, inimigo do cristianismo, que tentou restabelecer o paganismo no Império por volta de 360, elogiava a caridade dos cristãos e reconheceu que enquanto os sacerdotes pagãos abandonavam os pobres, os odiados galileus os tratam com caridade, com as mesas preparadas para os indigentes, algo que era comum entre eles. Martinho Lutero, sob o Papa, o povo era ao menos caridoso e que não era preciso a força para conquistar as almas, e que agora no reino do Evangelho, protestantismo, ao invés de dar, eles roubam um ao outro. Friedrich Ruther, um biólogo do Papa Inocêncio III, declarou: todas as instituições beneficentes que a humanidade possui nesses dias para ajudar os pobres, todos os que têm sido feitos para a proteção dos indigentes e aflitos, e todos os tipos de sofrimento, vêm direta ou indiretamente da Igreja de Roma. Ou seja, são vários os testemunhos de pagãos que perseguiam a Igreja, mas que reconheciam a caridade que esta prestava à população pobre da época e sofrida. No século XVI, quando Henrique VIII tornou-se inimigo da Igreja e suprimiu os mosteiros da Inglaterra e confiscou as suas propriedades, a consequência social negativa foi enorme. Houve uma rebelião popular em 1536, conhecida como Peregrinação da Graça, que teve muito a ver com a ira do povo
com o desaparecimento da caridade dos mosteiros. A dissolução dos mosteiros ingleses e a redistribuição de suas terras, garante Philip Hughes, significou a ruína de milhares de pobres camponeses, a destruição de pequenas comunidades que os sustentavam. Milhares de desempregados das fazendas foram colocados nas ruas, a pobreza cresceu assustadoramente. Thomas Cromwell, que tinha ódio dos monges, liquidou os mosteiros. Em fevereiro de 1536, o parlamento inglês dissolveu os mosteiros menores sob pretexto falso de imoralidade. No primeiro ano foram fechados 327 conventos que passaram a render 32 mil libras esterlinas anuais à coroa inglesa. O que aconteceu com os mosteiros da Inglaterra de Henrique VIII no século XVI aconteceu também na França com a Revolução Francesa de 1789, quando os revolucionários inimigos da fé católica e da Igreja confiscaram as suas propriedades, secou a fonte da caridade. Na época, o arcebispo de Ais, em Provença, alertou que tal roubo era uma ameaça à educação e à provisão do povo. Em 1847, a França tinha 47% hospitais a menos do que no ano do confisco, e em 1799, os 50 mil estudantes das universidades se reduziram a 12 mil. A partir do século XI, começaram a surgir as ordens dedicadas à caridade. A ordem hospitalar mais antiga foi a dos Antoninos. Nasceu em Vienne em 1095, na paróquia onde estavam as relíquias de Santo Antão. Foi a ordem dos Irmãos Hospitalares de Santo Antão. Em 1178 foi fundada por Guy de Montpellier a Ordem do Espírito Santo, hospital para crianças abandonadas. No final do século XIII, tinha cerca de 800 casas. Em 1150 surgiu em Bolonha os Crucifeu e na Boêmia os Steliferi. Em 1160, em 1099 surgiu a Ordem de São Lázaro para cuidar dos leprosos do Oriente. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a grande riqueza da caridade da Igreja Católica, dos santos, dos grandes santos e do exemplo dos mosteiros antigos. Então, são vários. Se você tiver um pouco de curiosidade, meu amado irmão ouvinte, e pesquisar, você vai ver que são leprosários, orfanatos, hospitais, que foram obras de caridade praticada pelos grandes santos da nossa igreja, dessas ordens mendicantes, destas ordens de caridade que a Igreja Católica soube sustentar e, mais do que sustentar, propagar esse amor, caridade, por onde os cristãos iam surgindo e vivendo a fé na sua plenitude. Coisa que os inimigos da igreja, como nós vimos aqui no trecho aqui, onde o rei Henrique VIII e outros, os revolucionários da França, roubaram a igreja,
fecharam os conventos e deixaram milhares de famílias de pobres camponeses sem auxílio, sem amor, sem a caridade, sem o cuidado da igreja. Foram trazidos também para a França por Luís VII e cresceram muito na Europa e na Ásia, onde chegaram a ter 3.000 leprosários. Inocêncio IV a transformou em Cavaleiros de São Lázaro, que existem até hoje. São Luís de França, Santa Isabel da Hungria e Santa Edviges se destacaram nessa caridade. Só na França, em 1225, o rei Luís VIII comprovou a existência de mais de 2.000 leprosários. São Roque, patrono dos leprosos, consagrou toda a sua vida ao cuidado deles, tendo morrido leproso. Inocêncio III, numa bula de 1198, prometeu remissão total dos pecados aos homens piedosos que desposassem essas mulheres pecadoras, reconduzindo-as ao bom caminho. Pedro, o eremita, fundou uma congregação para salvá-las e surgiram outras com a mesma finalidade. A mais célebre foi a Ordem das Irmãs Penitentes de Santa Madalena, as Madalenetas. Também os viajantes e peregrinos eram protegidos pela caridade cristã. Então, meus amados irmãos, neste primeiro ponto aqui apresentado, nós vemos como a caridade vai sustentando a fé e a fé sustenta a caridade na Igreja Católica entre os irmãos. Então agora esse é o momento da gente ouvir uma música, tomar uma água ou um café, para daqui a pouco retornarmos ao programa e continuar esta maravilha de conhecimento, conhecendo a história da nossa igreja, a história de caridade, a caridade praticada pelos grandes santos da nossa igreja católica. Bom, meus irmãos, e lembrando que no final do programa tem o sorteio da última Bíblia. Se você ainda não foi felizardo, ainda tem tempo, é só você ligar no 088-981-351790. Você diga seu nome, a localidade onde você mora, ofereça uma música, peça oração e você estará participando do sorteio da última Bíblia. E eu gostaria de deixar aqui o meu abraço todo especial a todos os ouvintes da Rádio JC Iguaçucê e também do nosso programa Conhecendo a Igreja. Entre eles está Walter V. Gomes, ele que mora em Guajará Mirim, município de Rondônia. Maria Lúcia de Fortaleza, Conceição, que mora em Pará de Minas, Ana Carina, que mora em Marília, São Paulo. Obrigada pela participação e pelo recado. Janderlan, Octávio Bari, que mora na Angola, Du Smith, Sérgio de Peabiru, Paraná, Eretudes Arraes, de Santa Cruz, Pernambuco, Ampório de Leão, que mora na Nicarágua, e Maria Gonzalez, em Bela Vista. Também a nossa amiga Gina, que mora na Americana, São Paulo. Lucélia, que mora em Xinguará, no Pará. Mara Soares, que mora em Goiânia. Quitéria, que mora no Rio Largo, Alagoa. Gilberto, que mora em Ponta Grossa. E Eulenice, de Valença, no Piauí. E Hilda Soares, de Maringá. E também um alô todo especial aos nossos ouvintes. Camila Custódio, que mora em São Paulo. O grupo do Texto dos Homens do Sítio Pimentas, em Ibiapina, Ceará. Tereza Costa, de Paraipaba. Ivanete, de Mairinquim, São Paulo. Grupo do Texto dos Homens de Ibiapina. Carina Rodrigues, em Parambu. Romário Bento, aqui em Iguaçucê. Claudenise Machado, aqui em Iguaçucê.
E os aniversariantes da semana: Odaísa Rodrigues, em Parambu, Grupo do Terço dos Homens da Bahia, Grupo do Terço dos Homens de Manaus, Grupo do Terço dos Homens de Canguaretama, Hernandes Silva, aqui em Guaçucê, o diácono Roberto de Apucarana, Rita Jacinto, Diana Vieira e Divônia Freitas, que mora em São Paulo. Meus parabéns a todos, que Deus possa abençoar vocês com muita saúde e muita paz. Escutaremos, meus irmãos, Regaço Acolhedor com a irmã Kelly Patrícia. Continue conosco, a gente volta já já. Regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar. Chamas, Espíritos. Já retornamos, meus amados irmãos, como eu disse antes, é só um tempo de ouvir uma música, tomar uma água, um café, e já retornamos. Então vamos continuar aqui, como eu ia dizendo. Também os viajantes e peregrinos eram protegidos pela caridade cristã. Na Itália, os hospitalários de alta passeio guiavam os viajantes nos pântanos perigosos de Luca. Na Espanha, os cavaleiros de Santiago protegiam os peregrinos de Compostela. Na Palestina, essa era uma das funções dos templários. Ordens redentoras na Ásia e na África, esses heróis que partiam para os países muçulmanos e se ofereciam para substituir os fiéis cativos e escravos, correndo risco de morte. São as ordens fundadas em 1198 por São João da Mata, os Trinitários, em 1223 pelo francês São Pedro Nolasco, os Mercedários, Nossa Senhora dos Mercês, e por São Raimundo de Penhaforte, espanhol,
Desde a sua fundação até a Revolução Francesa em 1789, estas duas ordens libertaram mais de 600 mil cativos, entre os quais Cervantes, o mestre espanhol. Então, meus amados irmãos, nem eu conhecia tanta riqueza de ordens que praticaram a caridade na sua essência, na sua plenitude. É muito emocionante, e eu digo aqui para vocês com toda sinceridade, conhecer essa riqueza da nossa igreja, essa riqueza histórica que tem muito a nos ensinar, muito a nos falar, muito a nos mostrar como viver a nossa fé em sua plenitude. E a caridade da igreja hoje, no Brasil até 1950, quando não existia nenhuma política de saúde pública, eram as casas de caridade da igreja que cuidavam das pessoas que não tinham condições de pagar um hospital. E aqui me recordo bem de uma santa que viveu no Brasil, Santa Paulina, né, que começou a cuidar daquelas pessoas carentes, doentes, na sua pequena comunidade, uma casinha que o pai construiu, e ela foi com outras irmãs, salvo engano, começou em 3 e depois virou as Irmãs Paulina. Então, a Caritas Jerusalém sustenta 10 mil famílias na faixa de Gaza. Desde janeiro deste ano, Caritas Jerusalém ajuda a 10 mil famílias na faixa de Gaza, proporcionando-lhes alimento, água, alojamento e remédios. Para estes trabalhos conseguiram reunir 1.400.000 euros. Entre outros trabalhos, Caritas Jerusalém também ajuda aos feridos em sua reabilitação com próteses e cadeiras ortopédicas, colaborando de maneira concreta com mais de 1.000 pessoas mutiladas por causa da guerra. Isso, a Roma, 16 de dezembro de 2009. É um texto antigo citado aqui, esse texto. Então, a presença no mundo, a Igreja Católica mantém na Ásia, e aqui, meus amados irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses números, porque apesar de ser uns números um pouco mais antigos, mas são bem expressivos, né? Não é um texto deste ano, por exemplo, né? Mas são os números bem expressivos. A Igreja Católica mantém na Ásia 1.076 hospitais, 3.400 dispensários, 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância. Na África, 964 hospitais, 5.000 dispensários, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins de infância. Se a Igreja Católica saísse da África, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Agora, meus amados irmãos, imagine a situação. 60% das escolas
e hospitais fechados num continente tão grande como o africano. Então, essa é a riqueza da nossa fé, a riqueza da Igreja Católica, os pobres. Na América, 1.900 hospitais, 5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins de infância. Na Oceania, 170 hospitais, 180 dispensários, 1 leprosário, 360 asilos, 60 orfanatos, 90 jardins de infância. Na Europa, 1.230 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos, 2.370 jardins de infância. Dados do Anuário Estatístico da Igreja. A Igreja Católica administra 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo, segundo revelam os dados do último Anuário Estatístico da Igreja, publicado pela agência FIDES. A Igreja administra 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo. Deste número, 5.167 hospitais, a maior parte na América, 1.493 e 1.298 na África, 17.322 dispensários, a maioria na África, 5.256, América 5.137 e Ásia 3.760, 648 leprosários distribuídos principalmente na Ásia e África, 15.699 casas para idosos, doentes crônicos e deficientes, Europa 8.200 e América 3.815, 10.124 orfanatrófios, principalmente na Ásia, 11.596 jardins da infância, a maior parte na América, 14.744 consultores matrimoniais distribuídos no continente americano e Europa, 3.663 centros de educação e reeducação social, além de 36.386 instituições de outros tipos. Será que existe qualquer imprensa ou instituição que faz pelo menos isso? Ele encerra aqui com esta pergunta, meus amados irmãos, que eu faço questão de repeti-la. Será que existe qualquer empresa ou instituição que faz pelo menos isso? Entre estes grandes hospitais, tem os hospitais de referência, como o de São Padre Pio de Pietrelcina, na Itália. Aqui no Brasil tem o da Irmã Dulce, que é referência aqui no Nordeste, na Bahia. É um hospital referência que começou num galinheiro. E é sobre a Irmã Dulce que eu vou agora comentar um pouco, Seu compromisso com a dignidade dos pobres e dos operários alcançou dimensões extraordinárias. Segundo a filha do dentista Augusto Lopes Pontes, professor da Faculdade de Odontologia, e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes,
Ao nascer em 26 de maio de 1914 em Salvador, Irmã Dulce recebeu o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. O bebê veio ao mundo na rua São José de Baixo, número 36, no bairro de Barbalho, na freguesia de Santo Antônio, além do Carmo. A menina Maria Rita foi uma criança cheia de alegria. Adorava brincar de boneca, empinar a raia e tinha especial predileção pelo futebol. Era torcedora do Esporte Clube Ipiranga, time formado pela classe trabalhadora e dos excluídos sociais. Aos 7 anos, 1921, perde sua mãe Dulce, que tinha apenas 26 anos. No ano seguinte, junto com seus irmãos Augusto e Dulce, a querida Dulcinha faz a primeira comunhão na igreja de Santo Antônio, além do Carmo. A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve a influência direta da família, uma herança do pai que ela levou adiante, com o apoio decisivo da irmã Dulcinha. Aos 13 anos, graças a seu destemor e senso de justiça, traços marcantes revelados quando ainda era muito novinha, Irmã Dulce passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família na Rua da Independência 61, no bairro de Nazaré, num centro de atendimento. A casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, tal o número de carentes que se aglomerava à sua porta. Também é nessa época que ela manifesta pela primeira vez após visitar com uma tia áreas onde habitavam pessoas pobres, o desejo de se dedicar à vida religiosa. A primeira missão de Irmã Dulce como freira foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador. Mas o seu pensamento estava voltado mesmo para o trabalho com os pobres. Já em 1935, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas que se consolidara na parte interna do bairro de Itapajipe. Nessa mesma época, começa a atender também os operários, que eram numerosos naquele bairro, criando um posto médico e fundando em 1936 a União Operária São Francisco, primeira organização operária católica do estado, que depois deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Em 1937 funda juntamente com Frei Ildebrando o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de 3 cinemas que ambos haviam construído através de doações: o Cine Roma, o Cine Plataforma e o Cine São Caetano. Em maio de 1939, Irmã Dulce inaugura o Colégio Santo Antônio, escola pública voltada para operários e filhos de operários no bairro da Massaranduba. Então, em 1939, Irmã Dulce invade 5 casas na Ilha dos Ratos para abrigar doentes que recolhia nas ruas de Salvador. Expulsa do lugar, ela peregrina durante uma década, levando os seus doentes por vários locais da cidade. Por fim, em 1949, Irmã Dulce ocupa o galinheiro ao lado do convento Santo Antônio, após autorização de sua superiora, com os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu origem à tradição propagada há décadas pelo povo baiano de que a freira construiu o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro. Já em 1959 é instalada oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce e no ano seguinte é inaugurado o Albergue Santo Antônio. O incentivo para construir a sua obra, Irmã Dulce teve do povo baiano, de brasileiros de diversos estados e de
personalidades internacionais. Em 1988, ela foi indicada pelo então presidente da República, José Sarney, com o apoio da rainha Silvia da Suécia, para o Prêmio Nobel da Paz. 8 anos antes, no dia 7 de julho de 1980, irmã Dulce ouvia do Papa João Paulo II, na sua primeira visita ao país, o incentivo para prosseguir com a sua obra. Irmã Dulce e o Papa João Paulo II voltariam a se encontrar em 20 de outubro de 1991, na segunda visita do Sumo Pontífice ao Brasil. João Paulo II fez questão de quebrar o rigor da sua agenda e foi ao convento Santo Antônio visitar a religiosa baiana, cuja saúde já se encontrava bastante debilitada em função de problemas respiratórios. 5 meses depois da visita do Papa, os baianos chorariam a morte do anjo bom do Brasil, do anjo bom da Bahia. Irmã Dulce morreu em 13 de março de 1992, pouco tempo antes de completar 78 anos. No velório na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, políticos, empresários, artistas se misturavam à dor de milhares de pessoas simples e anônimas. A fragilidade com que viveu os últimos 30 anos de sua vida tinha 70% da capacidade respiratória comprometida. Não impediu que ela construísse e mantivesse uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país, uma verdadeira obra de amor aos pobres e doentes. Então esta é a Irmã Dulce, um pouco, um resumo, apenas a ponta do iceberg, que é o amor e a caridade da Igreja Católica e desta grande santa, conhecida como Anjo Bom da Bahia. E hoje, sábado, o Evangelho que nos traz São Lucas nos diz o seguinte: naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, este pouco que foi relatado aqui no programa de hoje é um pouco do muito do tesouro da nossa igreja, da nossa história, que está escondido e que muitos fazem questão de não se perguntar, de não entender. Fica oculto, mas que aos poucos Jesus vai revelando para nós o verdadeiro sentido da fé cristã católica, a caridade, através desses grandes santos da nossa igreja, que são exemplos de fé viva, exemplo de amor ao próximo, da caridade cristã. Então, este programa, para mim, é avivar na fé. É uma experiência com Jesus, é uma experiência com a igreja. É algo inexplicável, emocionante, que só quem conhece um pouco da fé católica cristã pode sentir e compreender um pouco disso. É uma maravilha, meus amados irmãos, passar um pouco desse aprendizado que a gente vai tendo e vai conhecendo e vai pesquisando para relatar aqui neste programa. Então vamos rezar uma Ave Maria
de agradecimento a Jesus, a Deus Pai e ao Espírito Santo, por tantos santos, tantos homens e mulheres que dispensaram a sua vida à caridade para com os irmãos mais necessitados. Uma Ave Maria também pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pela Igreja, pelo clero, pelos nossos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz seja com todos. Bom, meus irmãos, finalizando o nosso programa de hoje, deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa belíssima tarde de sábado. Você faz parte dessa grande família Rádio JC Guaçuci. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Continue conosco, porque o Edivan fará o sorteio da última Bíblia. E, na sequência, tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Dia 29 de setembro, meus irmãos, é dia dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Rezemos então a ladainha dos santos anjos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos anjos, tende piedade de nós. Deus Filho, Senhor dos anjos, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, delícia de todos os anjos, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Todos os coros dos espíritos bem-aventurados, rogai por nós. Santos serafins, anjos do amor, rogai por nós. Santos querubins, anjo do verbo, rogai por nós. Santos tronos, anjos da vida, rogai por nós. Santos anjos de adoração, rogai por nós. Santas dominações, rogai por nós. Santas potestades, rogai por nós. Santos principados, rogai por nós. Santas virtudes, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, anjo da santa unção, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, patrono dos moribundos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, companheiro das almas dos defuntos, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, anjo da encarnação, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, mensageiro fiel de Deus, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, anjo da esperança e da paz, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, guarda do santo batismo, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, patrono dos sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, anjo do divino amor, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, dominador do espírito maligno, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, auxiliador em casos de necessidades, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, anjo da dor e da cura, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai por nós. Todos os santos arcanjos, rogai por nós. Anjo do serviço perante o trono de Deus, rogai por nós. Anjos do serviço prestado à humanidade, rogai por nós.
Santos anjos da guarda, rogai por nós. Auxiliadores das nossas necessidades, rogai por nós. Luz da nossa escuridão, rogai por nós. Amparo de todos os peregrinos, rogai por nós. Admoestadores da nossa consciência, rogai por nós. Intercessores perante o trono de Deus, rogai por nós. Defensores contra o inimigo, rogai por nós. Nossos companheiros constantes, rogai por nós. Nossos guias seguros, rogai por nós. Nossos fiéis amigos, rogai por nós. Nossos conselheiros prudentes, rogai por nós. Nosso modelo na obediência, rogai por nós. Consolação no abandono, rogai por nós. Espelho de humanidade e pureza, rogai por nós. Anjo de nossas famílias, rogai por nós. Anjo dos nossos sacerdotes religiosos e religiosas, rogai por nós. Anjos das nossas crianças, rogai por nós. Anjo da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós. Anjo da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os santos anjos, guardai-nos durante a nossa vida, assisti-nos na hora da nossa morte, no céu, agradece-nos a Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus deu aos nossos respeitos ordem aos anjos. Eles protegem-nos em todos os nossos caminhos. Oremos. Deus onipotente e eterno, concedei no nosso auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes, a fim de que, por eles, permaneçamos preservados dos ataques de Satanás e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão da Santíssima Virgem Maria, libertos de todos os perigos, possamos vos servir em paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco e com o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Um forte abraço a cada um de vocês, meus irmãos. E no próximo sábado estaremos aqui, se assim Deus nos permitir.